grava vídeo, o que acontece? Barulho. Olá pessoas, eu sou a Lari, esse é o Singularidades e hoje a gente vai conversar sobre esse meu cabelo que está ó. Quem mandou contar a frase? Eu assim, quem foi? Hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas primeiríssimas influências literárias e ainda não estou falando de Harry Potter, Percy Jackson, ainda não, tá? Vou chegar lá ainda no canal um dia. Hoje eu vim falar sobre os primeiríssimos livros mesmo que eu li, as primeiras coisas que me influenciaram pro caminho de Harry Potter, pro caminho de criar um hábito de leitura. São livros infantis e não infanto-juvenis, como são Harry Potter, Percy Jackson, etc. E eu queria contar pra vocês quais foram os livros que eu li na infância, lá pros meus 7 e até uns 10, 11 anos, que foi aí quando eu comecei a ler Harry Potter, porque eu fui procurar esse primeiro livro sobre o qual eu vou falar aqui pra vocês hoje na internet pra ver se eu achava ele, porque tem uma história aí. E aí me veio essa ideia, né? Então o que acontece? Primeiro livro aí que eu tenho aí como influência, além daqueles livrinhos, sabe aqueles livrinhos que vinham em... Era tipo uma sacolinha de papelão, assim, que vinha um monte de livrinho, que eram livrinhos infantis, tinha das princesas, aí tinha do Esmilinguido, e tinha não sei o que lá, e tinha um monte daquele livrinho, eu tinha um monte daquele livrinho, só que não sobrou um pra contar a história. O que aconteceu? Não sei, ou eu dei embora, ou minha mãe deu embora, eu não sei realmente o que aconteceu, só sei que eles não estão mais entre nós hoje. Eu comecei a me interessar realmente pela leitura quando uma professora minha, que eu não lembro, não vou saber de qual série era pra falar pra vocês, mas era entre os meus 7 e os meus 9 anos aí, porque foi bem cedo, eu lembro que foi bem cedo. Essa professora, ela lia pra gente, pra minha sala, e ela tinha um livro que eu me encantei por uma história, assim. Ela contou pra gente a história que hoje eu vi, que era a história do Barba Azul. Só que na época eu não sabia que história era aquela. Eu fiquei tipo, cara, que história é essa? Que livro é esse? Eu preciso desse livro. E aí o que aconteceu? Eu contei pra minha mãe, eu falei pra ela, mãe, preciso desse livro, mãe, acha esse livro, me dá esse livro, eu quero esse livro de presente, não sei o que, sabe? Pergunta pra minha professora o nome desse livro. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se a minha mãe não perguntou pra minha professora, ou eu não sei se ela perguntou e não achou pra comprar, eu não sei, mãe, tá? Não tô julgando. E eu não sei o que aconteceu, mas não deu, ela não me deu aquele livro. E ao invés daquele livro, ela me deu este livro aqui, que é o livro Uma História por Dia. Eu fiquei um tanto decepcionada na época, porque na hora que eu abri esse livro, eu vi que ele era cheio de contos pequenininhos, sabe? Aquele livro que a minha professora tinha lido, hoje eu sei que ele era o livro que chamava Contos de Perrault, que é o Charles Perrault, que eu não sei falar o nome dele porque é francês, desse carinha aí, que foi o carinha que, se eu não me engano, eu não sei se ele criou ou se ele só adaptou e se reescreveu contos de fadas, tipo Contos da Cinderela, esse conto do Barba Azul aí, sabe? Contos bem clássicos mesmo. E aí minha mãe deu esse livro aqui, que é um livro que tem 360 histórias, que é pra você ler uma história por dia, tá? Então aqui, ó... Opa! Então aqui tem, tipo assim, o mês, janeiro. E aí a gente tem uma história, tipo, ó, dia 1, dia 2, aí a gente vai virando a página e tem mais. Ele tem umas histórias muito legaisinhas, umas histórias muito clássicas, tipo essa daqui, ó, Alibaba e os 40 Ladrões. Ele tem o Mágico de Oz, olha aqui. Vai mudando o mês, vai mudando a cor da página aqui também. E era pra ser lido esse livro, tipo assim, uma história por dia, né? Não, eu não conseguia fazer isso, até porque tem umas histórias aqui, gente, que são bem chatinhas. Inclusive, esse é um livro muito influenciador, tá? Ele não fala aqui que ele é um livro cristão, porque tem muitas histórias de Jesus, de histórias da Bíblia aí que adaptaram. Não sei o que fizeram com essas histórias, mas tem muita história que é religiosa. Pontinho negativo pro livro, na minha humilde opinião. Não me julguem, apenas na minha opinião. Não, eu não gostava desses contos, eu sempre pulava eles. Às vezes eu dava uma lida ali porque eu me sentia culpada na época. Obviamente que eu seguia a religião dos meus pais na época e eu era católica, Às vezes eu dava uma lida, mas eu quase sempre pulava eles, quase sempre pulava os mais chatos e lia sempre os que eu queria. Eu não fazia esse negócio de ler uma história por dia, porque eu não tinha paciência pra esperar. Às vezes eu li um conto, eu queria ler outro. Eu até tentei fazer isso, mas eu não consegui. O próximo livro é Nações de Narizinho, do Monteiro Lobato.
volume 2, tá? Vocês vão ver aqui que eu tinha bastante isso de comprar o volume 2 das coisas, sem ter o volume 1, sem ter lido o volume 1, porque eu achava a capa bonita e eu não entendia esse negócio de ter que ler o volume 1 pra depois ler o volume 2. Esse livro aqui é um livro de contos, tá? Dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele tem umas ilustrações muito lindas. Ele é muito lindinho. Olha isso. E tem umas menorzinhas aqui também. Eu não consegui, na época, tipo, chegar até o finalzão mesmo do livro. Depois eu nem peguei pra terminar ele também. Mas eu lembro que eu li quase até o final e depois eu não tive paciência pra continuar. Porque na época eu não tinha esse costume ainda de ler histórias grandes assim, sabe? Porque é um livro mesmo, assim, sabe? Ele nem se compara com esse daqui, que é, tipo, os continhos muito pequenininhos. E na época eu não consegui, assim, chegar até o fim com esse daqui. Mas é um livro muito lindo e eu tenho certeza que tinha uns contos muito legais também. Teve um que me marcou muito, que era sobre o narizinho foi pra um reino lá encantado do mar, do fundo do rio, eu não lembro o quê. Se eu não me engano, tem um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo também, sobre isso daí. Mas o próximo livro é um livro de contos também. E eu tenho um certo probleminha com o nome dele hoje em dia, tá? Ele se chama Histórias para Garotas. Por quê? Por quê? O que tem aqui que o menino não pode ler? Não tem que... Eu não digo nada, eu só digo que, cara... Não, tá muito errado isso, gente. Falando sobre o livro em si, são 20 contos novos e clássicos para se ler e se divertir. Ele tem várias ilustrações também. Aqui, essa ilustração aqui. E é muito bonitinho, que é aquele prateado, ó, estão vendo? Ele é muito lindo, esse livro, gente. Eu não lembro de quem eu ganhei. Se eu pedi, eu não pedi esse livro, provavelmente, mas eu lembro que eu gostei muito de ter ganhado ele. Tá, ele tem contos tipo Polegarzinha, que desde criança obcecada por unicórnios, sabe? Tipo, naquela época nem tinha muita gente obcecada por unicórnios. Tem tipo Rosa Branca, Rosa Vermelha, que eu já li um conto tipo esse daqui, que não foi aqui, eu não lembro onde, mas que era parecido com esse aqui. Enfim, agora eu vou entrar, gente, nos livros de quando eu comecei a realmente ler livros que tinham uma história contínua de verdade, sabe? Porque todos os livros que eu mostrei aqui pra vocês até agora foram mais livros de contos, assim, mais livros que tinham histórias curtinhas. Mesmo esse daqui, mesmo o da Narizinho, eram histórias bem curtinhas. Esse daqui também não tinha muita coisa, inclusive eu tive mais paciência pra ler esse daqui do que o da Narizinho. Com certeza, né? Então, quando eu comecei a ler livros infantos juvenis, assim, que eram mais uma história mesmo. Eles podiam até ter umas ilustrações, mas eram histórias, uma história só. O primeiríssimo desses aí que eu me lembro de ter tido é este livro aqui, que se chama O Segredo das Fadas, A Pulseira Encantada. Tá, desde pequena gostando de séries de livros aí, desde pequena gostando de fantasia, sim. Desde pequena obcecada com fadas e sereias também, vocês vão ver depois sereias ali. Sim! Esse livro aqui, eu lembro que ele tem um monte de coisa, tipo, passagens secretas. E eu li ele de uma vez, se eu não me engano, porque eu fiquei viciada na história. Por incrível que pareça, eu achei que ele não fosse o volume 1, mas ele é sim. Ele é aqui, ó, eu tenho aqui o volume 1zinho aqui dele. Eu achei que ele não era, mas eu nunca continuei essa série. Eu não sei porquê, se foi por falta de me darem um livro ou o quê, mas eu nunca continuei. Eu lembro que eu gostei de verdade, tipo, muito assim. Eu não vou saber dizer pra vocês do que é essa, faz muito tempo que eu li. Mas ó, quando a vozinha tiver que se mudar, Jessie vai sentir muita falta de lua azul, principalmente do Jardim Secreto. Um lugar onde ela se sente magicamente protegida e em paz. Mas Jessie nem imaginava que a mágica do Jardim Secreto era ainda mais forte do que ela pensava. E que lá estava uma das portas que conduzem ao reino das fadas. Olha, é um trono de vidro, assim, um pouco... É um corte de espinhos e rosas, versão infantil? Será? O próximo livro é o último livro que eu tenho aqui. Ele se chama A Casa das Sereias, secada por fadas e sereias, desde pequena. E sim, esse daqui é o volume 5. Tá, esse daqui eu cumpri com o meu legado de comprar livros, ler livros a partir de... Não do primeiro volume, né? Esse aqui é o volume 5 e eu tenho certeza absoluta, eu lembro deste dia, que eu comprei este livro pela capa. Porque eu vi lá, né, e tal, era na época que eu tava lendo esse tipo de livro ainda. E aqui na minha cidade não tem livraria, né, então... Meus pais só compravam livros pra mim ou pela internet, raras vezes, nessa época. Ou quando a gente ia viajar, quando a gente ia ou pra cidade vizinha minha aqui, que é uma cidade maiorzinha. Ou quando a gente ia pra praia e aí lá tinha shopping e tinha livraria.
E aí eu lembro que esse daqui, quando eu entrei na livraria, eu tava procurando o livro, né? Aí eu olhei pra esse daqui e eu falei, cara, que lindo, que coisa mais linda. Olha essa sereia de cabelo rosa, eu quero. E aí eu vi lá, eu lembro que eu vi que tinha outros volumes antes, mas eu falei, este livro está muito lindo, eu vou ter que pegar ele. E ele é um livro muito legal, gente. Ele é cheio de ilustração e é um negócio assim, sabe? Desde pequena realmente obcecada por fantasia. Tem até os negocinhos dos personagens aqui, cadê? Tem várias ilustrações, é muito bonito. É muito bonito. Olha isso, gente, é a coisa mais linda. Mila e Sugar, tá? A coleção Mila e Sugar, que são essas duas melhores amigas aqui. E esse daqui eu posso recomendar sim, porque eu lembro que eu gostei bastante. Inclusive esse daqui também. Eu não sei se eles estão à venda ainda, porque eu já fui criança faz uns 10 anos. Então eu não sei se eles estão à venda ainda, mas provavelmente eles estão. E eu acho que eu posso recomendar eles pra vocês sim. Esse daqui também, porque eu dei uma relida nos contos também. Me julguem, pro meu irmão, principalmente. E é um livro muito legalzinho, então eu recomendo esses três aqui. Até as anotações de narizinho, eu acho que seria legal para as crianças. Eu não sei se eu tenho moral pra falar alguma coisa aqui, porque eu não tenho filhos. Sei, tô dando a minha opinião de quando eu era menor, de agora, que eu vejo aqui mais ou menos esses livros. Essa coisa minha de ler, tipo, segundos livros, ou terceiros livros, ou quartos livros, whatever, em primeiro lugar, gente, ficou comigo um pouquinho tempo depois até também. O primeiro livro de Harry Potter que eu li foi Harry Potter e a Câmara Secreta, não foi a Pedra Filosofal. E eu lembro que eu peguei ele da biblioteca da minha escola na época, né? Eu tinha, sei lá, eu tava na 5ª série. Eu nem lembro se foi isso mesmo. Enfim, mas talvez meu cérebro tenha criado uma falsa memória, mas não sei. O que eu me lembro, eu comecei a ler Harry Potter pela Câmara Secreta. E depois, é claro, eu ganhei o box inteiro do Harry Potter. Foram os primeiros livros que eu li, assim, na vida de série, assim. Realmente criei hábitos de leitura, mas isso é assunto pra outro vídeo. Essa minha obsessão por sereias também continuou aí um pouco, apesar de nunca ter lido um livro, uma série sobre sereias. Eu gosto bastante de sereias, tá? Inclusive, se vocês tiverem livros de sereias pra me recomendar aí, eu deixo aqui, falem aí nos comentários. Lembro que tinha um livro que eu peguei na biblioteca quando eu tava lá pela 3ª ou 4ª série, e eu não lembro, eu não consigo lembrar do nome desse livro, que era sobre uma menina que ficava nas rochas. Era um livrinho tipo esses aqui mesmo. Eu não recordo nem se ele era brasileiro ou se ele não era brasileiro. Eu só recordo que eu amei muito aquele livro e que eu não lembro o nome da peste daquele livro, gente. Fazer o que? Acontece, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo e se inscreverem no canal, que me ajuda muito. Ativem o sininho também para vocês sempre receberem as notificações quando tiver vídeo novo. E compartilhem o vídeo se vocês quiserem também. Tchau, gente! Até o próximo!